Nesta noite, eu quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor ao seu coração e de antemão te pedir que abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Vamos pensar nesta noite à luz do Salmo 146. E nesta noite, vamos falar sobre a esperança e a bem-aventurança. Deixe a sua Bíblia aberta neste salmo. Eu estarei usando a versão Almeida, século 21. E durante a nossa exposição, você, com os olhos na sua Bíblia, vamos assim prosseguir a nossa exposição. A autoria deste salmo, nem mesmo com um texto mais imediato, não fica muito explícito se compararmos a outros que nós temos nas Sagradas Escrituras. Entretanto, a tradição judaico atribui ao Salmo 146 ao rei Davi. Certo é que Salmo 146 ele faz parte do grupo último dos Salmos, que compreende o 146 ao 150. São conhecidos como os Salmos de louvor ao Senhor. E particularmente, este salmo da nossa meditação nesta noite, o 146, ele é caracterizado por sua exaltação a Deus. Se você parar e olhar, o primeiro verso e o último verso começam com uma convocação, uma chamada para a igreja louvar a Deus. Isso enfatiza algo bastante importante, é que a adorar a Deus precisa estar nos nossos lábios, nos nossos pensamentos e nos nossos corações, em todas as circunstâncias da nossa vida, porque Ele inicia e termina, e nesse pressuposto, toda a jornada do início ao fim é como se fosse uma proposição da nossa própria vida. E aí ele se concentra nesta verdade. Nós somos chamados a louvar a Deus, independente da circunstância que nós possamos estar passando. E se houvesse uma mensagem central desse texto que eu gostaria que ficasse na sua mente é a fraqueza humana e a fidelidade do Senhor como a nossa verdadeira fonte de ajuda e esperança. Você vai reparar que o salmista, ele exorta o povo do Senhor a louvar a Deus na proporção que ele convoca o povo a não confiar nos homens, porque os homens são limitados e falhos. Sabe, eu vejo este salmo de 146, o número, como um lembrete para nós hoje, num mundo cheio de incertezas e desafios. Este salmo salta para nós como a água mais límpida que nós possamos beber, na certeza de que, neste mundo de inconstância, a verdadeira esperança e a ajuda que nós precisamos para galgar passos maiores nessa nossa dinâmica de vida, a esperança única vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele é apresentado neste salmo como provedor, como defensor, como libertador. Não há, irmãos, nada que o homem precisa por esses tempos mais do que alguém que provê, alguém que defenda e alguém que liberte.
Homens dos nossos dias têm procurado outros homens que possa favorecer de alguma forma a provisão, a defesa e a libertação. Aí nós fazemos compromissos, nós fazemos alianças com outros homens, como se deles pudéssemos ter provedor, defensor e libertador. Certo é que nenhum homem, e quando eu digo nenhum homem, inclusive você que me escuta nessa noite, nenhum homem é digno de confiança, da esperança de nós como a solução para a provisão, defensor e libertação. A minha oração nessa noite é que Deus, Ele abra o seu coração, como tem aberto o meu coração, para entender esta palavra e inspirar a viver com louvor e confiança as nossas vidas para o nosso Senhor. Mas eu quero ressaltar e destacar nesta reflexão, nesta noite, alguns pontos importantes deste salmo para a nossa meditação. E a primeira lição está no verso 1 e no verso 2. A primeira lição é uma convocação, uma chamada ao louvor a Deus eterno e imortal. Percebe que o verso inicia, na parte A do verso 1, inicia exaltando o Senhor. O salmista começa escrevendo, aleluia, ou seja, louvai ao Senhor. Sabe, nós devemos, ou talvez deveríamos, usar esta palavra aleluia, pronunciar esta palavra com um quê de muito, mas muito temor no nosso coração. É triste, e eu digo triste com muito pesar, pensar que esta palavra majestosa, aleluia, tem sido desvalorizada no meio do cristão. Tem sido, por muitos, levado simplesmente a um lodo de incompreensão que em alguns momentos nós vemos claramente o uso irrelevante ou irreverente desta mesma palavra, fazendo com que o que Deus diz, ainda no decálogo, não tome o nome do Senhor em vão. Nós vemos muita gente com a prática desta mesma palavra de forma descabida, muitas das vezes. Eu fico pensando, e na verdade anseio no meu coração, que as pessoas que usam palavras e que simplesmente a desmoraliza, façam por ignorância. Porque se for com intencionalidade, já é um agravo diante do nosso Deus. Mas certo é que nem sempre as pessoas que usam essa palavra de forma errônea, de forma desproposital, elas são culpadas. Muitas das vezes são próprios seus líderes que toleram simplesmente algumas saídas em palavras que as pessoas usam sem nenhum temor nos seus corações, fazendo com que essas palavras, em vez de serem bênção, se transformam em blasfêmia diante de Deus. Aleluia! É uma palavra que nós precisamos usar com muita cautela, porque esta é uma chamada para adoração. É uma chamada para nós mesmos, mas é uma chamada para o outro adorar a Deus. Toda adoração sobre a terra precisa ser alicerçado a aleluia. Os homens precisam ser despertos a essa necessidade. Aleluia é para despertar o nosso senso de dependência, de reverência ao nosso bom e eterno Deus. Então sair por aí espalhando aleluia, sem nenhum tipo de compromisso de coração, é qualquer coisa como prejuízo a médio e longo prazo. É importante que os homens louvem ao Senhor. É importante, e diga-se de passagem, não só importante, mas cada um de nós aqui temos muitas, mas muitas razões para nos fazer louvar e exaltar o nome do Senhor. Por isso é que todos nós
ao ouvirmos a palavra aleluia, precisa rasgar do nosso coração um desejo de exaltar o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. É por isso que num culto como esse, aleluia não é algo reservado para pentecostais. A despeito disso, falarei numa próxima oportunidade. Mas eu quero continuar pensando com você. Percebe o texto? Os seus olhos no texto. A parte B do texto continua dizendo, ele fala primeiro aleluia, louve ao Senhor, mas ele vai dizer aqui, oh minha alma, louve ao Senhor. Percebe que o salmista, ele nos ensina algo bastante importante. Ele só não convoca o povo para louvar ao Senhor. Ele só não exige que o povo louve ao Senhor. Ele simplesmente, ele pratica aquilo que ele está pregando. Ele diz, oh minha alma, ele para e olha para si mesmo, percebe os benefícios que recebe de Deus, e ele diz, minha alma, você precisa louvar a Deus. O grande problema do século 21 é que as pessoas, elas têm uma dinâmica de apontar os outros, exortar os outros, mas a sua própria vida é desajustada até mesmo com a sua exortação. O salmista nos ensina algo diferente, porque é ruim nós exortarmos os outros a uma prática que nós próprios não garantimos o cumprimento na nossa alma. Irmãos, é desequilíbrio para qualquer servo de Deus dizer ao outro, louve ao Senhor, e não acrescentar na sua sentença, oh minha alma, louve ao Senhor. Sabe, quando nós louvamos a Deus, nós estamos despertando o nosso eu mais íntimo. Nós, quando louvamos ao Senhor, nós estamos despertando a nossa vida central, que envolve o nosso coração, a nossa mente e o nosso coração. É por isso há uma canção que o poeta já nos ensinou a perceber esta verdade, e costumeiramente nós cantamos ela aqui. Quando o poeta, ele, no mais íntimo do seu coração, ele permite que o Espírito Santo o envolva, e ele expressa o seguinte verso: toma o meu coração e toda a minha alma, eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Meu irmão, apenas uma alma nós temos, e se ela for salva da ira do Senhor, verdadeiramente frutificará, surgirá, brotará de nós esta canção, não simplesmente como uma canção, mas como um estilo de nossa vida. Quando verdadeiramente a nossa alma está salva pelo Senhor, salva da ira eterna, nós podemos cantar perfeitamente, toma o meu coração. Como o salmista diz, ó minha alma, louve ao Senhor. Quando o salmista diz, ó minha alma, o salmista está falando, ó meu corpo, ó minha consciência, meu pensamento, tudo que há em mim, louve ao Senhor. Mas ele prossegue. O salmista prossegue aqui no verso 2, olha para mim, olha comigo, o verso 2 costuma dizer, ou continua dizendo, enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. Outra verdade que o salmista nos revela, sobre a esperança e louvor a Deus, ele é consciente de que não viverá para sempre. Ele é consciente que a sua vida mortal encontrará um fim mediante a morte e a ausência física. Mas o salmista chega a dizer, enquanto eu viver, ou seja, enquanto eu durar sobre a face da terra, eu me comprometo com louvor ao meu Deus, ao meu Senhor. A minha pergunta para você, que ela é necessária, é o que você tem se comprometido enquanto ainda há vida? Você tem se comprometido com louvor ao Senhor ou com a sua própria autoexaltação?
Você tem se comprometido com louvor ao Senhor ou com a sua própria satisfação? Você tem se comprometido com louvor ao Senhor ou com as suas conveniências? Meu irmão, o salmista nos chama a atenção: enquanto eu viver, dito de outra forma, eu não vou durar para sempre. Dizendo para cada um de nós, os nossos olhos vão fechar. Quando? Eu não sei. Quiçá hoje, amanhã. Mas uma coisa eu sei, que enquanto houver fôlego em mim, eu preciso me comprometer com o louvor do meu Senhor e do meu Salvador. É por isso que há uma canção que o poeta cantou: enquanto eu respirar, eu cantarei a ti até meu mundo acabar. Percebe algo bastante importante? Enquanto há fôlego em você, meu irmão, não perca seu tempo procurando algo que não glorifica a Deus. Enquanto há fôlego em você, e diga-se de passagem, muito pouco tempo ainda nos resta com fôlego. Enquanto houver isso em você, aproveita para glorificar a Deus, porque bem da verdade, o que vai nos justificar diante de Deus não é nada aquilo que a gente faz e fica tudo aqui. Não posso, irmãos, dizer o quão longo será a minha vida. Da mesma forma que eu não posso nem afirmar o quão longo será a sua vida. Mas o meu desejo é que a cada hora que Deus me concede, essas horas precisam ser dadas a louvor do seu nome. Enquanto eu viver, amarei ao meu Deus. Enquanto eu respirar, bendirei ao meu Deus. Percebe? O meu compromisso é com o Pai. O meu compromisso é com Deus. O meu compromisso é com a sua palavra. Eu agrado a Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu preciso caminhar para aquele que me espera no final da minha jornada. Ninguém da qual você coloque a sua confiança há de te esperar no final da sua jornada, mas Deus estará lá. A pergunta é: o que Ele no final te dirá? É pena que muita gente vive ociosa. É pena que muita gente procura refúgio em homens, em sistemas, em governos. É pena que muita gente procura refúgio em tudo que é passageiro, corrompido, em tudo que é moribundo, que com o tempo tudo vai passar. A minha questão é: aonde estará você quando tudo passar? Como nossa vida é um dom de Deus, é um dom da misericórdia de Deus, ela deveria ser usada única, exclusivamente para a glória de Deus. Segunda lição, está do verso 13 ao verso 4. Fala sobre a fragilidade da confiança humana. Fragilidade da confiança humana. Percebe aqui o verso 3? O salmista nos revela algo milenar. O salmista abre os nossos olhos. Parece que ele estava nos nossos dias. Parece que ele está nos nossos dias. Mas a verdade é que é o homem sendo homem na primeira pessoa. O salmista começa dizendo: não confiem nos homens. Será que nós hoje teríamos motivo para discordar desta premissa? Percebe algo bastante importante. Eu falei inicialmente que este salmo não tem explicitamente quem é seu autor, mas pela tradição é atribuído a Davi. Agora repare, Davi era um rei, Davi era um príncipe. Se Davi for o autor deste salmo, isto então é um aviso de um príncipe, dizendo para o povo: não confia no príncipe. Meu irmão, aqui há algo bastante importante para nós. A despeito de quem tenha escrevido os salmos, salmo fora revelado pelo Espírito Santo de Deus, porque esta é a palavra de Deus. Vamos, de alguma forma, desconcentrar esta palavra de quem houvera escrita, mas de quem houvera inspirada. Quem inspira a palavra, Paulo deixa isso
claro em 2 Timóteo 3, de que toda ela é inspirada. Consequentemente, é a voz de Deus para as nossas vidas. E Ele está nos dizendo: não confiem no príncipe. Não atribuem aos príncipes, aos governantes, a devoção exclusiva de Deus. Percebe o que o texto está dizendo? Os homens, eles são sempre propensos a encostar em pessoas grandes, em depender dos grandes nesta terra, e esquecem verdadeiramente em quem ou de quem nós devemos depender. O que verdadeiramente é o grande acima de todos e de tudo. Aquele que é a habitação forte, aquele que é a fonte frutífera, aquele que nunca nos decepciona, Ele deve ser a nossa esperança, e somente Ele. Grave é que os príncipes, os governantes, por vezes são tidos como o grande, e nós queremos depender, por vezes, assumi-los como divindade, como revelação dos céus. Mas isso não é verdade. A verdadeira consciência dos príncipes e do governante é essa: eles são homens, apenas homens, com maiores necessidades até mesmo do que nós. Então, por que a nossa esperança estaria neles? Então, por que a nossa dependência estaria neles? Eles estão em perigos também, porque se não arrependem dos seus pecados, estarão longe de Deus na eternidade. Dito de uma forma mais coloquial, porque se eu dissesse de uma forma mais terra-terra, talvez eu deveria dizer: estarão no inferno. Mas percebe algo bastante importante? Eles são sobrecarregados. Percebe algo bastante importante? Eles são propensos a serem enganados, porque muitas pessoas chegam perto dos governantes para, de alguma forma, extorquir, roubar, mentir, trapacear. Eles são simplesmente vulneráveis também. Então, é tolice nós selecionarmos os governantes como a nossa esperança. É descabido nós confiarmos neles de forma cega. Nós somos protestantes. Nós precisamos protestar o mal. E diga-se de passagem, quanto mais perto, menos olhar de si mesmo, deles e da circunstância você terá. Mas ainda ele continua aqui no verso 13, ele conclui: por que nós não devemos confiar nos governantes, nem nos filhos dos homens, nem quem não há salvação. Percebe que há uma abrangência tão grande que o salmista deixa muito claro para nós. Nós não podemos confiar nos príncipes, nos governantes, nem nos filhos dos homens, e nem naquele que não tem salvação para nós. Quem se entregou em seu lugar numa cruz não fora homem igual a você. Quem se entregou na sua cruz não é o governante que você mata por eles. Quem entregou na sua cruz, por você na cruz, embora você deva, sim, selecionar muito bem com quem você anda, você precisa saber que a esperança só pode estar em Jesus, para que você não ande no engano. Não há ninguém em quem confiar. Não, nenhum. Por que, pastor, o Senhor diz isso? É a Bíblia que diz. Adão caiu, portanto, não se apoie no filho de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, você vai ler na sua casa. O homem é uma criatura indefesa sem Deus. Por isso, não procure
ajustar a sua vida à visão do homem sem Deus. E não queira patrocinar a visão do homem sem Deus, porque um homem sem Deus, ele faz o que Deus não agrada. Pense nisso. Todos os homens são como os príncipes, da qual o salmista diz: não confie. Só aparência sem realidade. Sabe, nós precisamos estar aptos para ajudar os outros, estando nós no Senhor. Nós somos desafiados a ter o nosso coração dependente do Senhor. Sabe que isso é uma máxima tão verdadeira? Quanto de nós aqui já tivemos o nosso coração dolorido, partido, por homens que nós confiávamos antes? Quantos de nós aqui já tivemos a nossa vida praticamente exposta em miséria por causa de homens que nós morríamos e matávamos por eles? Mas isso não acontece na vida de um crente fiel. Porque a vida de um crente fiel é sustentada pelo seu Senhor e não pelos outros homens. O Senhor é aquele que nos ajuda nos momentos da angústia. Salmos 41 ou 46, primeiro. É o Senhor que é o nosso socorro bem presente. Por isso eu e você precisamos de muita intenção no nosso relacionamento com Deus. Nos comprometermos verdadeiramente no nosso relacionamento com Deus. Percebe aqui no verso de número 4, ele continua aqui apresentando razões da fragilidade humana. Ele vai dizer: quando lhes sai o espírito, eles voltam para o pó. Percebe o que o salmista está dizendo? É que nós não podemos confiar nos homens, porque os homens são mortais. O fôlego vai sair do seu corpo, e aí o seu corpo vai estar na sepultura, e pronto, tudo acabou aqui. Percebe algo bastante importante? O seu espírito e o corpo pelo qual você confia hoje, depois da sepultura, não poderá fazer mais nada por você. Simplesmente um pouco de ar, quando tirado dele, ele cai no chão, ele deita e tudo acabou. Um pouquinho só de fôlego tirado. Por vezes, nós queremos confiar nos homens, como se os homens fossem a esperança que nós temos para a jornada da vida. Esta é uma opção errônea, porque um fôlego tirado do homem, ele cai, ele desaparece, ele jaz. E aí, se a sua esperança estiver nele, aonde vai estar você? Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos confiar nos homens porque eles são mortais, porque o corpo volta à terra, o espírito volta a Deus. Percebe? Eclesiastes 12:7. Então, colocar a minha esperança em alguém tão perecível, desta maneira, é uma tolice. Porque ao fim e ao cabo, tanto ele quanto nós, tanto eles quanto nós, haveríamos de prestar conta a Deus. Então é melhor que a minha esperança esteja no Deus, no qual eu terei que prestar contas. Meu irmão, percebe que é falido você colocar e se depender dos homens. Uma criatura moribunda, uma criatura corrupta. E nesse pressuposto eu não estou falando nem da moralidade, eu estou falando construída sobre os homens,
certamente vai nos decepcionar quando, cedo ou tarde, nós precisaremos olhar para uma placa com uma inscrição: jaz aqui. Versículo 4 termina dizendo assim: nesse mesmo dia, ou seja, no dia que estes homens sucumbem, cessam todos os seus planos. O que quer que você tenha colocado como esperança no homem, toda e qualquer promessa, toda e qualquer proposta termina na sepultura. E como é que você vai lidar se a sua esperança está condicionada ao homem? É lamentável, irmãos, esperar em príncipes ou em qualquer outro homem, na esperança de que eles serão a nossa solução. É lamentável esperar nos homens, na esperança de que eles tenham um plano para nós. Os homens, longe de Deus, só pensam em si. É uma hora quando você precisar, não terá ninguém da qual a sua esperança fora colocada. Sabe, meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos entender isso. As exibições, as expectativas, as declarações de ostentações dos homens desaparecem no ar. A vida desaparece. O corpo se desintegra. E a sua esperança no homem vai com ele. Por isso nós temos muitos fracos e doentes, porque não colocam a sua esperança em Deus. Fracos e doentes, porque colocam sua esperança no homem. E quando o homem vai, você adoece. Irmãos, será que vale a pena trocar Deus, depender de Deus e colocar a sua esperança no homem, com todas estas molezas, com todas estas moléstias, com todos estes prejuízos? Será que não vale colocar Deus em primeiro lugar? Mas muitos têm colocado homens em primeiro lugar. Porque as pessoas deixam Deus para o final da lista das suas prioridades. Quando tudo deu errado, quando toda a sua esperteza fora frustrada, aí vão procurar Deus. Só que na verdade, se Deus não estiver no primeiro lugar da sua vida, Ele não está em canto nenhum. Escreva isso no seu coração. Terceiro aprendizado, as qualidades de Deus, está do versículo 5, ou do verso 5 ao verso 9. O verso 5 começa dizendo para nós sobre as qualidades de Deus, e ele inicia apontando para Deus como a fonte da verdadeira felicidade. Ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio e cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Quem é Deus de Jacó? Da qual é bem-aventurado aqueles que confiam nele, aqueles que dependem dele. Deus de Jacó é o Deus da aliança. Deus de Jacó é Deus de oração, de luta, de vitória. Deus de Jacó é o Deus dos crentes que são provados e aprovados. Deus de Jacó é o único Deus verdadeiro e vivo. Por isso ele está dizendo: ei,
Bem-aventurado, feliz, regozijado será aquele que tem o Deus de Jacó como seu Senhor, como seu Deus. Deus de Jacó é aquele que apareceu para Moisés, falou com Moisés e guiou a tribo de Jacó para fora de Egito, através do deserto. Aqueles que confiam nele são felizes de verdade, nunca serão envergonhados ou confundidos. Aqueles que dependem de Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó nunca morre, os pensamentos de Deus de Jacó nunca perecem, e a despeito de pensamento, ele diz, acerca de nós, ele tem pensamento de paz, de bem, ele tem pensamento mais elevado do que os nossos. O Deus de Jacó, o seu propósito e a sua misericórdia permanece nele eternamente. O Deus de Jacó é aquele que perdura por toda a eternidade. O Deus de Jacó, ele não está preocupado com as nossas eleições, porque ele nunca sai do seu trono. Aleluia! Esse é o Deus da qual nós precisamos confiar. O Deus de Jacó é aquele que o mar pode enfurecer, o vento pode soprar, mas ele está no seu trono. Exaltado está o seu nome. Esse é o Deus pelo qual a igreja precisa depender, a igreja precisa amar, a igreja precisa louvar. Quão abençoado é saber que o Deus de Jacó é a nossa ajuda presente e a nossa esperança eterna. Isso é que me faz todos os dias levantar pela manhã e estar aqui servindo vocês. É o Deus de Jacó, porque se fosse pelos homens, é pelo Deus de Jacó. Nossa bem-aventurança é um tesouro que nós não podemos negociar. E o que é bem-aventurança? É depender do Deus de Jacó. Aleluia! Oh, aleluia! Felizes nós seremos quando dependermos do Deus de Jacó. Felizes nós seremos quando os outros que escarnecem do Deus de Jacó provarem profunda agonia da sua alma. Felizes seremos quando a nossa esperança está no Deus de Jacó. Irmãos, a menos que Deus de Jacó seja o seu Deus, você está desesperançoso. A menos que Deus de Jacó seja o seu Senhor, e nesse pressuposto eu estou falando, a menos que Ele governe a sua vida, a menos que Ele seja a sua prioridade, você jamais confiará, você jamais desfrutará da confiança que é ter o Deus de Jacó. O verso 6, ele continua descrevendo esse Deus. Ele diz, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, e guarda a verdade para sempre. Aleluia! O Deus de Jacó é verdadeiro eternamente. É por isso, meu irmão, que nós podemos confiar nele. Se ele criou o céu, será que ele não pode criar o céu e te tornar apto para morar no céu? Se ele criou tudo sem a sua ajuda, será que ele não pode fazer eu e você apto para morar no céu? Basta nós confiarmos e dependermos dele. O texto continua dizendo, ele criou a terra. Será que ele que criou a terra, ele não tem poder para te preservar diante das circunstâncias desta mesma terra, te ajudar para que você permaneça nessa terra, com seus olhos em Deus, vivendo de vitória em vitória, apesar dos dilemas e dificuldades que estão no entorno da vitória? Será esse Deus que o salmista diz, ele criou o mar, ele criou os mistérios do mar, será que ele não tem poder para guiar a sua vida de forma profunda nos caminhos que você precisa andar, te ajudar a enfrentar as tribulações da vida e do tempo presente? Será que ele não tem esse poder? Se Deus criou todas as coisas, e todas as coisas estão sustentadas ainda por ele, será que ele não teria poder de fazer você ser exatamente o que ele quer que você seja?
Por que confiar nos homens? Por que depender em homem? Quando você tem um Deus de Jacó, que te planejou para dar certo, que te fez para a glória do seu nome, que te fez para estar apto para o céu, diz que sobre a sua vida, Ele tem pensamento, Ele tem. E o texto termina aqui, no versículo 6, dizendo que Ele guarda a verdade para sempre. Sabe, o Senhor, Ele nunca permitirá falhas no seu plano. Falhas. Deus nunca permitirá. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta. Ele guarda a verdade. Deus é fiel à sua natureza. Deus é fiel aos seus relacionamentos. A todos aqueles que dependem, que amam, que são verdadeiramente devotos ao Senhor, Deus se responsabiliza por eles. Deus é fiel à sua aliança, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao seu Filho Jesus, ao sacrifício de Jesus. Por isso, se você se entregar a Jesus, verdadeiramente você estará seguro. A fidelidade imutável é o caráter de Deus de Jacó. Ele não muda porque as circunstâncias mudaram. Deus não muda porque o mercado enlouqueceu. Deus não muda porque a imobiliária simplesmente enlouqueceu. Deus não muda porque fora trocado o governo. Deus não muda nem mesmo porque você perdeu o cabelo. Deus não muda. Deus não muda. Então, bem-aventurado é aqueles que confiam no Deus de Jacó. O verso 7... ele continua apresentando mais qualidades de Deus. Ele diz que esse Deus defende os oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os encarcerados. Meu irmão, nosso Deus, Ele é um administrador por excelência. Ele é um administrador rápido, eficaz e imparcial na justiça. Percebe aqui algo bastante importante? O Senhor, Ele defende o oprimido. Ele dá alimento ao faminto, Ele guarda a verdade. Nosso Deus supera todos os príncipes, todos os governantes, porque Ele não faz nenhuma diferença à oposição ou à riqueza. Deus não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, Deus, meu irmão, Ele defende os oprimidos, os perseguidos, os desamparados. Felizes são aqueles que estão debaixo do seu governo. Você foi injustiçado? Tem sido caluniado? Perceba isso como um elogio, por favor. Sabe, meus irmãos, toma isso como consolo, porque Deus de Jacó, que tudo vê e ouve, Ele há de mobilizar julgamento para executar todos que se levantam contra aqueles que dependem dEle. Por isso, viva em paz, esteja tranquilo. Não, pastor, estão falando de mim, estão me perseguindo. Meu irmão, entregue na mão de Deus de Jacó e descanse. Ah, que maravilha! Descanse, porque Deus de Jacó não está surdo nem cego. Deus de Jacó ouve, inclusive, até onde você fala quando ninguém não está te vendo. Deus de Jacó ouve a cada telefonema que você dá. Deus de Jacó ouve a cada pessoa que você visita. Deus de Jacó vê e ouve, e Ele executará o julgamento em favor daqueles que dependem dEle. Meu irmão, Deus de Jacó, Ele é a nossa verdadeira esperança. Ele é a minha única esperança. Sabe, Ele só não dá a proteção, Ele só não dá justiça, mas Ele também revela generosidade. Percebe que Ele diz? Ele dá alimentos aos famintos. E esse alimento aos famintos não está circunscrito apenas ao alimento físico, porque nós precisamos de alimento espiritual para estarmos em pé, de verdade. E é o Senhor que nos sustenta a estar em pé. Não são nossas habilidades nem espertezas. Sabe, todos os homens nesta cidade deveriam buscar o alimento no Senhor.
e não em outros homens. Sabe, nós precisaríamos, com mais cautela, olhar para a imagem do propiciatório e buscar o Senhor. O verso 7, ele termina dizendo: o Senhor liberta os encarcerados. Meu irmão, este verso, de 5 até aqui 7, nós vemos estabelecido, principalmente no verso 7, nós vemos aqui estabelecido a tríplice bênção daqueles que confiam em Deus: justiça, pão e liberdade. Percebe que Deus, ele usa justiça, ele dá pão ao faminto e ele liberta os encarcerados. Isto é a segurança daqueles que dependem do Senhor. Porque esse Deus tira José da cadeia, esse Deus liberta Israel da servidão, esse Deus dá pão no deserto e o povo come. Esse Deus é um Deus que faz justiça por nós. Sabe, o que é verdade é que a solução para Iguaí está em homens e mulheres de Iguaí, principalmente os cristãos, revelarem a sua fé genuína em Cristo Jesus. Porque à medida que a fé em Deus se torna comum no meio dos homens, a liberdade avança em todas as formas, mentais, morais, espirituais. E é isso que essa cidade precisa: de homens e mulheres de fé que não negociam sua fé e que testemunham da sua fé limpa. Só assim Iguaí vai mudar. Versículo 8, ele continua dizendo: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama justo. Meu irmão, no percurso ministerial de Jesus, ele fez isso diversas vezes. E essa manifestação provou que ele era divino, que ele não era somente homem. Ele deu olhos aos cegos, ele curou, ele fez tantas maravilhas. Mas hoje, o Senhor quer dar olhos a nós. Olhos, abrir os olhos que estão fechados no emaranhado da noite da moral. A igreja do Senhor tem fechado os olhos para a imoralidade. A igreja do Senhor tem feito aliança com ideias imorais, antibíblicas. A nossa oração precisa de Deus, abra os nossos olhos. E a despeito de estarmos cegos, piores somos nós, que achamos que não precisamos ver. Deus, e somente Deus, levanta os que estão encurvados. Ele conclui aqui no verso 8: o Senhor ama os justos. Eu quero que você deixe isso no seu coração, por favor. O Senhor ama os justos. Os reis da terra, os homens da terra, tenham uma facilidade em promover os depravados. Mas Deus, Ele ama os justos, os retos, a esses Ele favorece. Os homens retos e justos, e eu não estou falando aqui, em hipótese alguma, de política de boa vizinhança. Eu não estou falando de reputação, eu estou falando de caráter. Porque reputação é aquilo que você quer que os outros achem de você. O caráter é aquilo que Deus sabe de você. E é isso que Deus ama: homem justo, de caráter. Homens que são de verdade. O verso 9, olha o que ele vai dizer: o Senhor protege os peregrinos e ampara os órfãos e as viúvas, mas transtorna o caminho dos ímpios. Meu irmão, a história mais antiga e quiçá mais recente, nós temos registros de perseguições
aos estrangeiros, de caçada aos estrangeiros. Os estrangeiros eram transportados de um lado para o outro, como alguém sem dignidade, sem direito. E principalmente se esse estrangeiro viesse de um continente mais antigo da terra. Mas Deus, aleluia, o Senhor, Ele fez leis especiais para que os estrangeiros tivessem abrigo no meio do seu povo e que os estrangeiros estivessem debaixo do seu domínio. Muitos países, e este não foge à regra, consideram estrangeiro é visto como os menos favorecidos, os vagabundos, que não tinham nada na sua terra para fazer, veio fazer o que aqui nessa terra? Considerado o estrangeiro como um animal selvagem a ser evitado. Mas Deus e Rei, Ele não é estranho a nenhum estrangeiro, porque todos os estrangeiros são criaturas do Senhor Jesus. E se algum estrangeiro, em algum tempo da sua vida, estiver em uma condição solitária e desamparada, é o Senhor que tem um olhar especial para eles, que preserva o estrangeiro. E o texto termina no versículo 10. O Senhor reinará para sempre, ó Sião. O Deus reinará por todas as gerações. Aleluia. O Senhor é rei. O seu reino não tem fim. O seu reino não verá fim, porque Ele é eterno, Ele não morre. Ele não abdica do seu trono, é por isso que Ele diz que a sua glória Ele não divide com ninguém. A glória de Deus não é dividida com ninguém. Por isso, se você e eu estamos aqui procurando patrocinar glória ou autoglorificação, cuidemos para não nos embatermos com Deus. Porque se nós embatermos com Ele, nós seremos, ou na verdade nós não seremos nada. Glória ao nome do Senhor. Seu trono nunca está perdido. Ele diz, assim como o Senhor vive para sempre, Ele reina para sempre. O Deus de Sião, o Deus do povo adorador, é aquele que em todas as eras reinará. Sempre haverá em Sião, diz o Senhor, pois em Sião sempre terá um Deus como seu rei. O que nós devemos fazer então, na presença desse rei tão grande, se não o encontrarmos na disposição de louvar o seu nome, prestarmos com alegria o louvor e as homenagens que lhes são devidas. O texto termina, louvai ao Senhor. Novamente eles disseram, aleluia. Um convite ao louvor ao Senhor. Que nós sejamos nesta noite lembrados da importância de louvor a Deus em toda a circunstância da nossa vida. Que nós aprendamos nesta noite a confiar unicamente em Deus, em um mundo tão incerto e inseguro, pois Deus é o único ajudador, sempre presente em nossas necessidades. Que ao sairmos daqui nesta noite, possamos levar esta mensagem nos nossos corações. Não devemos colocar nossa esperança em homens ou em coisas passageiras, mas em Deus, que é fiel e eterno. Que as nossas vidas sejam um hino de louvor a Deus, refletindo sua bondade e seu cuidado para conosco e para com aqueles que estão ao nosso redor. A minha oração é que Deus nos fortaleça nesta caminhada de fé, olhando única e exclusivamente para o céu, para o Senhor. Por isso é que o poeta já cantara ou já escrevera, caminhando eu vou para Canaã, se você não quer, não me impeça. Você pode falar para quem está do seu lado, caminhando eu vou para Canaã, se você não quer, não me impeça, porque eu vou continuar a jornada.